Alô, seguidores da RDK, eu sou o jornalista Elton de Andrade, acompanhado com a jornalista Classi Gasparotto, Margot e David à nossa frente. A Classi tem uma pergunta para iniciar a terceira parte da nossa entrevista internacional. Margot, diante assim, vocês já passaram por muitos países, visitaram muitos países, agora estão no Brasil, vêm para cá para passear mesmo, para rever familiares e conhecer pontos que vocês ainda não conheceram. Mas tu consideras a possibilidade de voltar a viver no Brasil? E o David se estabeleceria aqui no Brasil? Nós discutimos com frequência, principalmente agora que a gente conhece um pouco mais do país, diferentes regiões, a gente considera, sim, a possibilidade. David, they want to know if we would consider to move in permanently here, and if you would come for work or just to move? I think working here would be a little tricky because my job doesn't really exist in Brazil, so it's a particular skill within the industry in only certain areas of the world. O David diz que mudar-se para o Brasil para trabalhar seria um pouco complicado por causa da profissão dele, que é uma área específica que existe na Inglaterra, que não existe no Brasil. Well, if I would consider to live here, difficult, still difficult. I mean, I've had 3 or 4 visits here. I'm still warned of the risks and dangers of the country. As I said earlier on, I look at things from a point of view of my work, and around me I can still see that corruption obviously still exists, and that the people aren't necessarily as well thought of as they are in the UK. Sim, ele consideraria, mas é complicado por causa da profissão dele. E também ele acha qualidade de vida e as condições. O governo aqui não põe como prioridade a população. Então isso é uma coisa que a gente estranha muito. É como o cidadão é tratado aqui. Então isso é uma coisa que a gente acha difícil. E também a gente é bem consciente dos riscos, né? Da segurança, do transporte, da infraestrutura, do custo de vida, qualidade de vida. Então é uma coisa a se pensar. Muito bem, muito bem. Você saiu bem? Se saiu bem. Você saiu bem. Futebol, qual é o time? O nosso time lá? O nosso, ó. Manchester United. Azul? Vermelho. Vermelho. Colorado. E aqui? Aqui eu sempre fui do Grêmio. É? Mas não acompanho mais, não passa lá. Ele já ouviu? Acompanho Copa do Brasil, né? Copa do Brasil, a Copa do Mundo. Aí a Copa do Mundo lá em casa é um pouco tenso. Tem que torcer para os dois. Aí a gente se suporta mutuamente. The team I've supported have struggled for 10 years. And they're now on the way back. O nosso time local lá tava difícil. Foram muitos anos, mas agora eles estão chegando lá. Agora estão... Is Man United? You've always been a supporter of Man Absolutely, United? since I was 12 years old. Desde os 12 anos de idade ele suporta o mesmo time. Mesmo tinha a família dele toda também. And your family, your brothers? Oh, various. Chelsea, Tottenham Hotspur. Os irmãos dele My father was a Millwall supporter, so... O pai dele era do Millwall, um dos irmãos é Chelsea. Tottenham Hotspur. O outro irmão é do Tottenham. Então, unfortunately, I'm in the wrong part of the country to be a Manchester United supporter. I'm considered to be what they call a southern softie. Nós moramos no sul e o time que a gente suporta é do norte.
Então a gente está na parte errada do país, né? Mas vocês gostam do time do Norte? Como morando no Sul e torcendo pro Flamengo? Pois é. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. É. Qual é os clubes que é mais falado na Inglaterra? What are the Aqui most do Brasil. spoken of football clubs in England? The most famous that we could mention a few names. The most famous: Arsenal, Chelsea, Arsenal, Chelsea, Manchester United, o Manchester United, Manchester City, Manchester Liverpool. City, Liverpool é muito famoso aqui. Tem muito brasileiro em Liverpool. Aqui. E lá, vocês ouvem falar de algum clube brasileiro? We don't watch Brazilian football we over don't. there, do we? We don't pick up Brazilian football Não, on a gente English não TV. pega a TV, então não dá para acompanhar. E os brasileiros lá, vocês têm contato com o brasileiro, não? Muito pouco. Onde a gente se mudou agora, eu não conheci nenhum brasileiro na nossa área ainda. Então eu tô um pouco isolada. E tu já encontrou a camisa do Grêmio lá? Ou do Inter? Já, a minha. Só a minha camisa do Grêmio. Porque é muito estranho quando tu tá num país e tu passa e vê uma camisa de um time do teu país, Verdade. né? Uma vez nós paramos lá em Santiago do Chile, tinha alguém camisa aqui do Rio Grande do Sul, nós paramos de carro, o cara correu, achou que a gente queria roubar ele. He asked me if we ever saw any of our local Brazilian teams, somebody wearing the t-shirt, and I said no, only my t-shirt. Because in we don't. the UK, We don't see, do we? we see Lionel Messi shirts around. Muitas camisetas do Messi, Ronaldo, Ronaldo. but he's European. Mas é o Cristiano Ronaldo, né, que é o português. Not a lot of Não others. muitos times locais, não. No. Times daqui é poucos. Quando ele veio a primeira vez para o Brasil, o que ele pensava do Brasil? O que ele pensava? Quando ele veio, o que eu vou encontrar lá? The first time you came to Brazil, what was you expecting? What were you thinking that you would find here? Did you have A preconception? a preconception in mind, like this is how it is? No, not really. The funniest thing I found was arriving at the airport, and you have an entry point for Brazilians, and everyone else is foreigners. I found that amusing, and still do. O Davi não tinha preconcepção nenhuma. Ele estava com a mente bem aberta a primeira vez quando ele viajou. Mas ele disse que assim que ele chegou no aeroporto em Porto Alegre, ele achou muito engraçado que tinha uma linha que dizia brasileiros e a outra que dizia estrangeiros. Ele achou muito engraçado, porque lá na Europa tu não pode chamar ninguém de estrangeiro ou forasteiro. Tu tem que dizer o nome da origem. Por exemplo, europeu ou outras nações, ou sempre tem um nome específico. Então ele achou muito engraçado. Eu disse, aqui é normal. É politicamente correto. It gave me the impression that Brazil is very much about Brazilians. A impressão que ele teve foi que o Brasil é dos brasileiros. A Classi tem uma pergunta sobre a rainha. Lembra? Não, ela não lembra. Como é que foi a perda dela? Rainha de quê? Sim. Sim, né? Exato. Como foi a perda da rainha e como é que está agora o governo do rei Charles. Sister is asking about the loss of our beloved queen, and how do you see King Charles now? How is he starting his role as a monarch? How is he starting his role as the monarch? I think he's picking up where the Queen left off, basically. O rei Charles começou agora, né? Então ele tá só pegando os pedaços, né? Assumindo aos poucos o que a rainha deixou. I think the problem is that
he was a monarch so long in the waiting that it would have been better for the country to actually for him to have stepped down and passed the crown to his son. A opinião do Darley é de que o Charles esperou por tanto tempo e foi um tempo muito longo que ele estava sendo preparado para ser rei, mas na realidade seria bem melhor se ele tivesse passado a coroa para o filho, William. É uma opinião dele de que o William estaria melhor preparado para o país. Yeah, William is the monarchy is seen as dated, and it would therefore be better to bring in a younger monarch to encourage the rest of the United Kingdom to continue to support the monarchy. A monarquia tem sido vista como ultrapassada, né, e antiquada. Então a gente acha que com William jovem, com uma história nova, seria melhor para o país. Mas ele gosta disso. Ele gosta de ter um rei. É tradição. Do you like a tradition of monarchy? Absolutely. Absolutamente, sim. Brasil e Inglaterra, né? Brasil and England. Para finalizar a nossa entrevista, senão a gente vai passar aqui até vocês voltarem para a Inglaterra conversar. Finalize our talk, yeah, because he doesn't want to delay us longer. E o que vocês diriam para nós ou para o mundo aí sobre vocês? Acho que a gente falou tanto e sobre eles não, né? What would you like to say about us? What about Brazil? Vocês dois. No, the two of us. You and I? Yes. O amor brilhou. That we're very happy, extremely happy. Is it a match made in heaven? Perhaps. No, we're very happy. We're very happy with one Nós another. estamos bem felizes, a gente está super bem. Eles usam a palavra lá, uma combinação feita nos céus, pode ser, mas a gente está bem, a gente tem uma vida boa, e é o que importa, né? E alguma coisa para nós brasileiros aqui. Would you like to say something to the Brazilians? Would I like to say something to Brazilians? In português? Em português? Oh, Come and visit yes. us! Em português? Oh, in Portuguese, no. No, say in no, English, that I would be can difficult. translate. I think you have a wonderful country. I've seen some parts of it. It's beautiful. I'm probably partnered with the most beautiful Brazilian you have. And I look forward to coming back many more times in the future. Ele diz, brasileiros, vocês têm um país maravilhoso. As partes do país que ele já viu, ele adora. E ele quer voltar sempre e ver muito mais do nosso país. You didn't translate all of that, did you? Ele tá me cutucando para mim dizer. Ele disse que a brasileira mais bonita tá com ele. E tá certo ele. Gente, Muito obrigado. Muito obrigada. muito obrigada. Muito obrigada. Muito Nós que agradecemos. Valeu, gente. A gente agradece aqui, os seguidores com certeza vão ver vocês muitas vezes e esperamos na próxima falar um pouquinho mais com vocês. Muito obrigado pela esses 45 minutos de uma conversa maravilhosa. De nada. Até a próxima. Tudo de bom. Ciao. Valeu. Tchau. Tchau.